Em um jogo de pouca criatividade, limitado do Barcelona e com o Juan Garcia salvando, o Barça apenas empatou com o Raio em La Liga. Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Barcelona foi escalado com Juan Garcia, Koundé, Eric Garcia, Christensen, Baldé, Pedri, De Jong, Dani Olmo, Lamine Yamal, Rafinha e Ferran Torres, tá? Esse jogo ele teve muitos contextos, né? Antes mesmo da partida já se debatia o campo, gramado. E aí eu acho que cabe o que o treinador do Raio Vallecano falou, que era o mesmo gramado para Barcelona e Raio. É claro que tem uma grande diferença, porque o Raio já está acostumado a jogar lá, porque o Raio Vallecano joga lá toda a rodada, os jogadores são outros, né? Diferente do Barcelona, onde os jogadores e o time não está acostumado a esse tipo de gramado. Mas a frase que o técnico do Raio usou, né, que era ruim pro Barcelona e pro Raio Vallecano, beleza, concordo. Mas assim, não acho que interferiu talvez totalmente na partida, tá? Eu acho que se fosse o Barça ganhar, ganharia com um gramado assim, perderia com um gramado assim, empataria com um gramado assim, tá? Eu acho que o gramado não interferia, não tem como ganhar nesse gramado. Não, tá? Atrapalha? Atrapalha. Algumas jogadas vão ser diferentes, algumas jogadas vão ser diferentes. Riscos, talvez, para algum jogador, talvez, né? Não era um gramado em boas condições, talvez um dos mais complicadinhos aí que o Barcelona já jogou na Liga. Beleza? Mas vamos lá. Sobre a partida, tá? Pra mim eu separo em dois tempos. Eu acho que o primeiro tempo do Barcelona foi onde alguma coisa do Barcelona aconteceu. E aí no segundo tempo, sim. O segundo tempo foi ruim, tá? O segundo tempo foi um segundo tempo bem ruim do Barcelona, tá? Né? O segundo tempo foi bem ruim. O primeiro tempo, ainda, tá? O primeiro tempo ainda teve alguma coisa de criatividade do Barcelona, tá? Tanto acionando o Koundé com o Yamal, que faziam uma boa ligação, e até mesmo em alguns momentos o Rafinha. Hoje, o Ferran Torres jogou como camisa 9, e eu acho que até pelo fato do Lewandowski estar voltando de lesão, retornando aos poucos, não sei se o Flick não quer tentar evoluir o Ferran Torres para tentar deixar o Ferran Torres como uma opção de titularidade futura do Barça quando o Lewandowski não tiver mais, né? O Ferran Torres foi titular hoje, tá? E o Ferran Torres foi muito elogiado nos últimos dias pelo Hansi Flick, foi muito elogiado em coletivas, e o Flick até falou da dificuldade, né, por essa escolha, e o Ferran Torres, pro momento, pelo Lewandowski que estava todo de lesão e tudo mais, né, o Ferran Torres foi escolhido para ser titular. Algumas tentativas do Barcelona acontecem então no primeiro tempo, tanto que é no primeiro tempo que sai o gol do Barcelona, mas, cara, ainda assim era um jogo bem difícil, né, porque assim, o que acontece, né, o time do Raio Vallecano, ele faz ali duas linhas, né, duas linhas de 4 jogadores, sendo um 4-4-2 e um time bem fechado, fazendo assim pouco espaço para o time do Barcelona conseguir entrar na área. E também, em muitos momentos, as tentativas de contra-ataque e tentar lançar contra uma defesa totalmente exposta do Barcelona. Então o jogo começa com o Barcelona criando, mas com muitas dificuldades de achar espaço, então é muito mais o Barcelona trocando passes, trocando a posse de bola, do que em si levando finalizações perigosas. Algumas armas de finalização do Barcelona teve que surgir com o Yamal arrumando alguns espaços num espaço reduzido e com o Dani Olmo se apresentando, né, com o Dani Olmo vindo do meio campo até a área, se apresentando para ser uma opção de finalização até mesmo de fora da área, e o Dani Olmo perdeu uns 3 gols aí, chutando de longe, e um deles foi dentro da área, até acho que feito, né, do Dani Olmo, onde ele perdeu, mas foi uma opção. Parecia que era mais fácil o Dani Olmo aparecer para finalizar do que um Rafinha que estava mais marcado, do que um Ferran que estava mais marcado, tá? Então era um Barcelona que vinha chegando. Em algum desses momentos é marcado um pênalti correto, tá? Eu creio que é um pênalti correto, bem marcado em cima do Lamine Yamal. O Lamine Yamal, né, de pênalti marca e faz 1-0 pro Barcelona. O jogo termina no primeiro tempo 1-0 pro Barça. Até ali para mim, tá? Um jogo onde o Barcelona tava com algumas dificuldades sim de encontrar os espaços, de criar suas melhores peças bem marcadas, não estava sendo uma noite tão bem esperada do Rafinha, o Yamal encontrando também algumas dificuldades, né? Algumas coisas então tinham que acontecer pelo o Dani Olmo, e o Ferran Torres também não conseguiu ser protagonista, mas era o Barcelona que tinha posse de bola e que tentava ir criando. O Rayo Vallecano, diferente de alguns outros clubes de La Liga, o Rayo Vallecano ele tem esse costume, principalmente lá em Vallecas, de
finalizar, de tentar bater de frente, né? E em muitos momentos o Rayo Vallecano vinha tentando isso contra as zagas, linhas avançadas do Barcelona em lançamentos. Mas principalmente veio no segundo tempo. Aí o que acontece no segundo tempo? O segundo tempo é onde o Barcelona cai, né? No segundo tempo é onde o Barcelona cai totalmente de produção. E aí só dava Rayo Vallecano. O que o Rayo Vallecano fazia? Lançamentos contra a linha de defesa do Barcelona. O Rayo Vallecano teve uns 2, 3 gols anulados e também o Rayo Vallecano teve várias finalizações anuladas. Só que assim, o Rayo Vallecano vinha criando, o Rayo Vallecano vinha produzindo, vinha tentando. Era um impedimento aqui, era outro impedimento ali. Uma hora não ia ter esse problema. E aí, até foi interessante, porque o gol do Rayo Vallecano não sai nesse tipo de jogada da linha de impedimento. E em outros lances também, cruzamentos para a área, nem eram lances de linha de impedimento, o Juan Garcia teve que salvar o Barcelona. E aí o Juan Garcia, que virou o homem da noite, o herói da noite, salvou o Barcelona em muitos momentos. Em um desses, né, o Pérez marca e empata o jogo pro Rayo Vallecano. E eu vou dizer, tá, o Barcelona a partir dali teve um sofrimento muito grande para criar, né? Foi muito bem contido pelo Rayo Vallecano. E as substituições do Flick não surtiram efeito. Com o Rashford, com o Lewandowski, não deram o efeito que o Barcelona precisava. E o Rayo Vallecano conseguiu conter o Barcelona. E talvez o Barça não perdeu esse jogo porque... Talvez não, com certeza. O Barça não perde esse jogo hoje porque o Juan Garcia salva o Barcelona, tá bom? Não acho que é regra. Nossa, o trabalho do Flick ruiu. Nossa, vamos esperar um Barcelona ruim em todas as partidas. Talvez foi bom. Como assim foi bom? Pra dar aquela chacoalhada, né? Pra mostrar de novo os pontos que tem a melhorar. Pra mostrar que a gente precisa sim trabalhar e melhorar pra essa temporada que vem aí. É uma temporada difícil. Não ganhamos nada nessa temporada ainda. Tentar manter o que teve de bom na temporada passada, mas ajeitar os problemas. A linha de impedimento, que às vezes tem muitos problemas, é conseguir não ser tão imprevisível, né? Nós precisamos que as individualidades do Barcelona, Rafinha, o Yamal, ou Ferran Torres ou Lewandowski apareçam, aconteçam, criem novas coisas, né? Novas páginas, né? Mas se dá para tirar alguma coisa boa da partida de hoje, é o Juan Garcia, né? Eu acho que o Juan Garcia se consolida e mostra o porquê veio pro Barcelona, né? Eu sei que tem toda essa questão de Ter Stegen, contexto de Ter Stegen, mas o porquê pelo menos ele foi escolhido. Por que escolheram o Juan Garcia? Por que trouxeram o Juan Garcia de onde ele estava? Hoje o Juan Garcia mostrou isso. Agora o Barça vai ter um período aí para trabalhar, né? O Flick, como o Flick ele é, até quando ganha, ele reclama, né, dessa intensidade, que é um problema, tá? O Barça mostra nesses primeiros jogos da temporada assim, né, a falta de intensidade, ainda não voltou para aquele seu grande ritmo, para aquele seu melhor ritmo que aconteceu da temporada passada, né? Sofreu para ganhar do Mallorca, teve algumas dificuldades aí nas partidas. O Flick vai poder trabalhar, né? O Barça só volta a jogar dia 14, são aí praticamente quase 15 dias sem jogo, não chega a ser 15 dias, dá para tirar o dia pré-jogo, concentração e tudo mais, apesar que o jogo é em casa, né? E aí é ver. Parece que o Barça vai poder jogar no Johan Cruyff esse jogo, mas enfim, dependendo de onde vai jogar, é poder, né? Talvez esse fator que o Barça só jogou fora de casa até aqui, distanciamento da torcida, enfim, tudo conte, né? Mas é trabalhar. O Flick ele vai poder ter esse tempo para trabalhar. E aí vai entrar a mão do treinador. Esperamos que esses erros sejam corrigidos, que as questões individuais elas retornem, né? O Rafinha volte a fazer o jogo dele, o Yamal volte a fazer o jogo dele, e que o Barça consiga trazer novas armas para não ser sempre controlado pelo adversário, tá bom? Valeu.